Estamos aqui no Facebook da Escola do Legislativo para mais uma palestra do projeto que nós criamos chamado Elege Virtual, Eleições Municipais 2020. Hoje, nosso convidado, Daniel Lascani, vai ensinar a gente a falar melhor, Daniel? Um pouquinho. Você é bem-vindo aqui no nosso espaço virtual. Você é coach, você é palestrante, você pode falar um pouquinho mais sobre você? Obrigado, meu amigo. Um prazer, Carlos, estar aqui com você, aqui com os amigos da Escola do Legislativo. Um novo encontro, né? Um encontro agora online, após alguns encontros que já fizemos, presenciais maravilhosos. Eu sou palestrante há mais de 15 anos, comecei muito cedo nisso, mais de 1.000 palestras realizadas, muito focado em mercado corporativo, as empresas. Depois fiz curso de coaching em 2014 pelo IBC, me pós-graduei em Psicologia Analítica pela PUC-Rio, escrevo para a revista Psique, para o Portal dos Psicólogos de Portugal, dou cursos de oratória no Cresce, em alguns mercados, no mercado imobiliário, no legislativo também. E hoje estamos nesse novo momento, né, da humanidade, né, de treinamentos online, mas tem sido muito bom, impressionante como a gente consegue sentir o outro também através da cobertura online. E agora a ideia é a gente transmitir o que a gente fazia no presencial na Elerj aqui para vocês. Perfeito. Quando você quiser, então. Estou aqui acompanhando, aprendendo junto com o público. Obrigado, meu amigo. Bom, vamos começar com o nosso bate-papo. Eu costumo dizer que isso é um bate-papo. Quero, por favor, deixar todo mundo muito à vontade para enviar perguntas, comentários, né? A qualquer momento a gente vai estar à disposição para responder aqui no decorrer da apresentação, não tem problema. E nós vamos falar sobre oratória. Para falar sobre oratória, o primeiro tópico, eu vou fazer uma introdução e logo a seguir eu vou convidá-los a escrever alguns tópicos chaves. Ok, pessoal? Então eu vou fazer uma introdução muito rapidamente e logo na sequência faremos alguns tópicos chaves, onde eu os convido para anotar, fazerem anotações, porque há uma sequência cronológica para que a gente tenha uma base em termos de oratória. O primeiro aspecto é a gente analisar que o título desse treinamento é Excelência em Oratória. Não é em falar em público. Porque, na verdade, o tema oratória ele é mais abrangente do que o falar em público. Porque falar em público é apenas uma vertente. Quando a gente fala em oratória, a gente fala para tudo. Para a sua família em casa, você ter uma boa oratória para se comunicar com seus familiares, com seus amigos, com seus clientes, para quem trabalha com venda, para quem vai trabalhar com comunicação, na política, em diversos ramos, em diversos segmentos, e, sobretudo, em público, né? Que realmente é onde as pessoas, num modo geral, num índice de estatística, apresentam mais dificuldade, né? Tem muitas pessoas que têm medo de falar em público, mas falar em público é apenas uma vertente da comunicação, né? Da oratória no modo geral. Então, aqui hoje a gente vai falar de oratória pensando em todos os ambientes, em todos os lugares, em todas as situações. Mas falar em público é o extremo, né, desse trabalho. Quando a gente fala de oratória para falar em público, a gente está falando aí de um dos maiores medos, né, do ser humano, né? Se a gente analisar estudos, né, muitos estudos já foram feitos sobre os medos humanos. Se a gente pegar o resultado da maioria desses estudos, a gente vai ver que o principal medo humano é o medo da morte, o primeiro medo que está aí no ranking, né, das pesquisas já realizadas no mundo todo, em diversas culturas diferentes. Muitas matérias divulgam esse tipo de pesquisa em revistas de segmento, né, de psicologia e outros ramos. Mas o medo da morte prevalece, né? O primeiro medo é um medo que, inclusive, muitas pessoas não admitem que tem, mas acaba que ele prevalece muito. O segundo maior medo é o medo da solidão, né? O medo da solidão é um medo também que prevalece aí no que já foi feito de pesquisa sobre isso. E quando a gente fala sobre solidão, é importante especificar que está muito associado à solidão quando você não tem mais ninguém na sua vida. Não é você ter, por exemplo, a sua família no Rio de Janeiro e você se mudar para São Paulo para morar sozinho e ficar muito tempo só
durante esse período, mas sabendo que tem as pessoas, né, conectadas a você, você tem a quem procurar. Medo da solidão é medo da solidão mesmo. A pessoa ficar sozinha no planeta Terra, as pessoas queridas já se foram. Está muito associado à terceira idade, mas não necessariamente, pode acontecer em qualquer idade, né? Existe esse fator. Então, o segundo medo é o medo da solidão, é um medo que é muito forte. O terceiro medo é o medo do ridículo, é o medo de passar uma vergonha, né? Medo do inusitado, medo do ridículo. E o falar em público, ele entra nesse medo. Ele é um derivado, ele é uma composição desse medo. Esse medo ele é bem abrangente, né? O medo do ridículo envolve diversas situações, né? Envolve trânsito, família, trabalho, envolve tudo, falar em público. O medo do ridículo ele está relacionado diretamente a falar em público. Então, eu estou fazendo essa introdução para a gente compreender o mito, né, que existe em torno do falar em público, né, que entra até aí como um dos principais medos humanos. É importante, existe um fator predominante quando a gente diz sobre oratória, que oratória vai estar relacionada a falar em casa, para a família, para os amigos, para um cliente, para um grupo, para uma grande plateia, independentemente de onde você esteja. Isso, na verdade, é um fator que, nessa introdução, eu já queria utilizar para nos acalmar. Porque se a mesma oratória que você deve utilizar para falar em casa é a mesma para falar em público, isso já é um insight para você pensar, opa, peraí, então falar em público não tem diferença, eu tenho que falar bem em qualquer momento, eu tenho que ser cuidadoso em qualquer circunstância. Falar em público acontece uma intimidação muito grande. Por que esse falar em público gera esse medo que está aí no terceiro, né, da listagem? Por que falar em público tem uma relevância tão grande no medo humano? Porque nós criamos um certo mito em cima disso. Por quê? As pessoas, às vezes, na vida, têm experiências ruins. Uma experiência ruim. E aí ela pega isso para si e isso se torna aquilo que é o chamado, né, a chamada crença limitante. Né? Você tem uma crença limitadora, porque você teve uma experiência ruim, então você diz, não foi bom, então não vou mais fazer. Por exemplo, você foi chamado para falar na escola do seu filho num determinado dia, foi pego desprevenido, não tinha nada programado, e aí te chamaram para falar. Aí foi ruim, foi péssimo. A partir daí, você gera um medo enorme de falar em público. A partir daí, você gera uma crença limitante de que você não vai conseguir, em outras ocasiões, ter essa experiência novamente de forma que venha a ser bem-sucedida. Então, e por aí vai. A gente tem muito isso na nossa vida. A gente condena com muita facilidade uma experiência ruim, né, mas também enaltece muito uma que seja boa. E que, de repente, numa segunda situação, nem vai ser tão bom assim como foi na primeira. Então, a vida tem essa diversidade, essa relatividade, porque as ocasiões são sempre diferentes uma das outras. Então, a gente tem que... o primeiro passo é a gente quebrar esse mito do falar em público, porque não há diferença. Na verdade, você só está... A única diferença é o outro lado. Mas para você não há diferença. A diferença do outro lado é que ao invés de ter uma pessoa, vão ter 5, 10, 15, 20, 200, 500 e assim por diante. Mas se você tratar isso como com a mesma atmosfera, se você tratar isso como uma tranquilidade, como uma situação que você estivesse falando com uma só pessoa, você já começa a relaxar. Tem uma frase dentro desse tópico que eu uso muito nos meus cursos, nos trabalhos relacionados à oratória, que diz assim, fale com uma pessoa com a mesma seriedade que você falaria para uma plateia. Fale para uma plateia com a mesma tranquilidade que você falaria para uma só pessoa. Vamos equacionar isso, porque é uma coisa só. Vamos quebrar esse mito, porque isso é mito. É claro, tem um público, você vai ter algo ali para dizer, e você vai se programar para isso. Porque qual é a grande ruptura? Por que a gente faz muito a diferenciação entre falar em público e falar apenas para uma pessoa? Porque uma pessoa, nem sempre a gente se programa para falar. E público, a gente já deve se programar mais. Embora o meu conselho aqui é que você se programe até para falar com uma só pessoa, que é o exemplo clássico das equipes de venda.
né? O vendedor, o político, todos os ramos de atividade profissionais, você tem que preparar a sua oratória. E é isso que a gente vai começar a ver agora a partir desses tópicos chaves. A gente vai ver o como fazer. Essa introdução eu queria dar para que a gente tivesse uma noção do que fazer, com o que estamos lidando, né? do que trata esse assunto, o que envolve oratória, né? Qual é a historicidade, qual é a mitologia. Mas agora a gente tem que trazer a solução, né? Porque uma crítica que eu faço muito em relação ao mercado, né, que eu pertenço, que é o mercado de capacitação profissional, o mercado dos institutos, o mercado das instituições, é que eu vejo grandes líderes, grandes e renomados palestrantes e oradores e coaches, psicólogos, profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, estão sempre trabalhando conteúdos sobre os erros, mas eu vejo pouca coisa sobre os acertos. Eu hoje vou abrir aspas aqui para um exemplo. Eu hoje vou te dar dica de 3 erros, os 3 erros mais comuns que a pessoa não deve cometer a trabalhar com vendas ou a falar em público, 3 erros fundamentais da pessoa que vai gravar um vídeo para o Instagram, para a internet. A gente vê muitas pessoas apontando os principais erros. Só que com isso a gente não aprende, porque a gente tem que ter o caminho do acerto. Então, hoje a gente vai tentar trabalhar junto, eu vou separar Nós tivemos um probleminha, acho, com a conexão do Daniel. Daniel? Eu vou só... Ele voltou aqui. Só um minuto. Voltou. Justamente quando você ia começar a falar os tópicos, tivemos um problema na conexão. Vocês estavam me ouvindo? Beleza, pessoal. Estou ouvindo novamente, estou vendo aqui. Vocês... Sim, até o momento que você ia listar, justamente os 3. Tá ótimo. Então, vamos começar. Era importante fazer essa introdução para que a gente entenda com o que estamos lidando, né? O que envolve o tema oratória. Mas agora a gente vai compartilhar justamente esse caminho do como fazer. Né? Não apenas apontar os principais erros, mas apontar os acertos. Né? A gente vê o caminho de uma boa oratória, porque não devemos nos ater muito às dicas de quais são os principais erros, mas sim de quais são os principais acertos. Então, a gente vai começar. Eu quero convidá-los a escrever. São apenas tópicos e subtópicos, algo muito, com muito volume na parte escrita. É só mesmo para a gente ter esses indicadores chaves, né? Quais são os indicadores chaves para se ter uma boa oratória, para que a gente fique um pouco mais calmo, para que a gente se tranquilize, quebre um pouco esse mito do falar em público, e tendo em vista que esse cuidado deve ser para todas as situações. Você vai gravar um vídeo para uma campanha, você vai fazer uma apresentação de venda, você vai falar com um familiar seu sobre um conflito familiar, sobre uma questão importante na família, ou você vai falar para uma grande plateia presencialmente, tenha o mesmo cuidado. Né? Tudo vai envolver uma boa oratória, uma excelência em oratória. Então, esse é o nosso objetivo. Para isso, eu quero compartilhar alguns tópicos chaves, onde o primeiro deles, anotem, por favor, o primeiro deles é conhecimento do conteúdo. Esse é o primeiro ponto-chave. Ele já é uma razão-chave para uma pessoa ficar nervosa se precisar de oratória. Não precisa ser necessariamente falar em público. Eu trabalho muito com vendedores, com equipes de venda em empresa. E é impressionante como eu ainda vejo vendedores que ficam muito nervosos, muito mesmo. O vendedor fica muito nervoso na hora que ele está em frente ao cliente. Mas por quê? Porque ele não estudou,
né, de forma suficiente o produto. É uma máxima. O conhecimento leva à calma. O conhecimento leva à calma. Falta de conhecimento deixa nervoso. Por isso que muitas pessoas ficam nervosas diante de uma câmera, diante de um público, ou diante de um cliente, ou até mesmo diante do namorado, da namorada, de um amigo, de um familiar, na hora de falar algum assunto, né, que ele não tenha conhecimento de causa. Até numa roda de amigos, né, para a gente falar e emitir a nossa opinião, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento de causa, né, para a gente poder proferir alguma mensagem, fazer uma inferência que seja pertinente ao tema que esteja sendo falado. Então, conhecimento do conteúdo é o primeiro ponto básico. Você não pode ter sido pego desprevenido para falar na escola do seu filho ou na academia de ginástica e julgar que falar em público e oratória seja algo complicado. Se você já se comunica bem com uma pessoa só, você tem tudo para se comunicar muito bem em público e vice-versa. Então, é muito mais uma mitologia, né? Um medo que a gente coloca. É igual estudar matemática, né? Nossa, meu Deus, vou estudar matemática. Aí quando você vai ver, não é tão assim. Você fala, pô, o meu medo era muito maior do que o desafio. Né? O medo estava muito mais internamente do que externamente. Então, falar em público vai seguir essa mesma linha. Agora, é claro, você tem que ter um básico. Né? Você tem que seguir um protocolo mínimo. E esse protocolo mínimo vai estar muito relacionado a conhecimento do conteúdo. Se você tiver muito conhecimento de um conteúdo, você já fica mais calmo. Que é o caso de um vendedor, que é o caso de uma pessoa que vai gravar um vídeo para uma campanha. Você tem que conhecer aquilo, porque aí você vai ganhar a chamada autoridade. E a autoridade gera credibilidade. São fatores chaves, né? São subtítulos desse tópico, conhecimento do conteúdo. Para você gerar uma boa credibilidade na sua fala, na sua oratória, você tem que gerar primeiro a autoridade. E a autoridade você só vai ter se você tiver conhecimento do conteúdo. Seja do produto, seja da campanha que você esteja trabalhando, seja do que for. É predominante, é fundamental. Não vá falar em público se você não tiver conhecimento. E isso acontece comigo. A Elerge, às vezes, me manda temas. O Cresce, as instituições de ensino que eu faço parte, elas me mandam temas que são pontuais. Olha, vai ter um evento de uma data sazonal. Você faz esse tema e eu não faço. Alguns temas eu já tiver conhecimento do conteúdo com o meu aprendizado. Então, para mim, eu também queria estudar aquilo, brifar, porque aí ia complementar com o que eu estava fazendo. Agora, já me mandaram temas que não ia ao encontro de nada que eu estava fazendo. Ia de encontro, né? Que são coisas diferentes. A gente usa muito a expressão vai de encontro positivamente, mas não é. O que vai de encontro colide, né? Isso é uma questão gramatical e de oratória também. Tem que ir ao encontro. Então, o tema, se ele for de encontro, como eu contei mais, hoje em dia eu já tenho uma experiência para fazer o briefing, interpretar bem aquilo, mas eu vou estudar aquilo, vou me aventurar. E se eu não tiver conhecimento e sentir que eu não tenho a mesma capacidade de assimilar aquele conteúdo, eu não vou pegar. Me chama para falar de oratória, eu vou. Me chama para falar de marketing, eu vou. De vendas, de psicologia. Agora, se me chamarem para falar de biologia, eu não vou. Eu não tenho como, eu vou ficar muito nervoso. Lascani, sobe aí. Vamos lá. A gente queria que hoje você falasse sobre biologia um pouco. Eu vou ficar nervoso igual a pessoa que é pega desprevenida, sem nem trabalhar com oratória, sem nem trabalhar com isso. Eu vou estar nivelado tecnicamente essa pessoa, porque anula, mesmo que eu vá ali fazer, né, não seria justo, não seria honesto, né, vai não passar uma vergonha, mas eu vou ser pela tangente, eu não vou falar nada que tenha consistência, porque uma coisa importante, falando até mais de falar em público, de palestra mesmo, se não for impactar a vida da pessoa, né? Porque numa roda de amigos você pode falar algo pertinente que não necessariamente vai gerar uma transformação na pessoa, mas tem que ser algo útil, claro.
Agora, o palestrante não. Qual o objetivo de um palestrante? O objetivo de um palestrante é transformar, ressignificar a plateia, ressignificar a vida de um a um. Se não for para isso, a gente nem se envolve. Então, para isso, você tem que ter muito conhecimento de conteúdo. Então, esse é o primeiro tópico. Não vá trabalhar com oratória, falar em público, falar para um vídeo, falar para uma campanha, seja política, seja industrial, seja em qualquer situação, em qualquer ramo de atividade, se você não tiver conhecimento. Tópico número 2. O tópico número 2 ele é muito interessante. Ele segue uma ordem cronológica, conforme eu prometi, sobre o primeiro tópico. Só que o tópico número 2, ele não é uma lei. Olha que interessante. O tópico número 1 é uma lei. Se eu não tiver conhecimento sobre o conteúdo, eu não vou para o evento. Eu não participo daquela conversa, eu não emito minha opinião numa roda, eu não me envolvo. Ter conhecimento para que eu consiga me expressar é uma lei, é fundamental. O tópico número 2, ele não é uma lei. Ele se complementa com o primeiro, que é, anotem aí, por favor, experiência sobre o conteúdo. O primeiro é conhecer o conteúdo, ou experiência sobre o conteúdo. Você não precisa, veja bem, você não precisa, não é uma lei, você não precisa ter experiência sobre um conteúdo para dar um show de oratória. Você não precisa. Você precisa ter conhecimento. A experiência, ela vai ser muito boa. Muito boa. Se você tiver experiência, você tem um momento amoroso, então vai ser muito maior, sem dúvida. Viveu aquilo. Então, a experiência, ela vai te dar um tempero espetacular. Ela pode, né, te dar, né, dentro de cada subjetividade humana. Uma pessoa pode ter experiência e mesmo assim não colocar emoção na fala, e uma pessoa pode não ter experiência até colocar emoção, mas a tendência é que você tendo experiência sobre o conteúdo que você vai se referir, você vai falar melhor. Você vai ter uma melhor oratória, você vai ter mais emoção na sua fala. Agora, não é uma lei por quê? Você pode falar muito bem sobre o conteúdo somente com o primeiro tópico. Conhecimento sobre o conteúdo. Você não necessita ter a experiência literal com aquilo. Eu sou pós-graduado em psicologia analítica, psicologia junguiana, Carl Gustav Jung. Muito grande com Jung através dos seus livros. Muito grande, até porque ele era um escritor muito intimista, uma leitura muito complexa, né? Aquela leitura que você começa a ler, daqui a pouco você já se auto-sabotou, você desiste no caminho porque é muito volume, é muito complexo. Não há uma preocupação estética, né? Se você leu Freud, há uma preocupação estética. Freud era um grande escritor, tinha uma estética na escrita. Já o Jung não, né? Se ele tiver que repetir uma palavra várias vezes para fazer o leitor entender o que ele está querendo transpassar, isso vai acontecer. Então é uma leitura bem, né, filosófica, bem forte, mas também bastante científica, cada vez mais reconhecida pela ciência. Então é a mesma coisa. Você tem que ter conhecimento sobre o conteúdo, não necessariamente a experiência. A experiência é o upgrade, beleza. É sensacional, é tópico-chave, é o segundo tópico nosso, mas não é a essência da coisa. Muita gente transpassa um conhecimento adquirido sem ter experiência vivencial sobre aquilo, ou com a pessoa do tema e assim por diante. Mas, é claro, tem a experiência secundária, que é com a própria oratória. Eu tenho experiência já de falar sobre Jung, de falar sobre venda, de falar sobre marketing, de falar sobre oratória, mas não necessariamente eu estive com as pessoas, eu já vivenciei outros momentos literais sobre os temas dos quais eu falo. Então, isso não é uma lei, isso não é uma regra. É claro,
se você tiver a experiência, o fator emoção, que é um fator também muito importante, vai acontecer. Mas não depende da experiência. Você pode introduzir e deve, porque uma boa oratória é uma oratória que se divide entre emoção e razão. A emoção é o pico. A oratória é importante você mesclar emoção com razão. Uma apresentação que seja só com razão é uma apresentação chata. É uma apresentação que dá sono. A parte somente técnica. Por isso que entram os exemplos, aí entra a emoção. Então, uma boa apresentação, ela tem que ter emoção, razão. Aí você bota o pico da emoção lá em cima, porque aí a pessoa abre o canal de aprendizado. Aí você desce para a técnica, vamos lá para a burocracia, vamos lá para aquilo que você tem que aprender para fazer direito. Aí viu que a pessoa pegou, mas daqui a pouco ela vai começar a perder conteúdo, ela não acompanha tanto, e você emociona ela de novo, e assim vai. Isso vale para uma reunião em casa, isso vale para tudo. Então, você tem que ter, primeiramente, conhecimento do conteúdo, né? Em seguida, experiência sobre o conteúdo. Lembrando, não é uma regra. Vai fortalecer o pico, trabalhar esse vai e vem entre emoção e razão, que é extremamente necessário para que você tenha uma boa oratória em qualquer circunstância. Seja para falar em casa, seja para falar para vídeo, seja para falar entre a sua equipe, dentro de um gabinete, dentro de uma empresa, seja para falar para uma grande plateia. Maravilha, pessoal? Até aí tudo bem? Como é que está chegando o sinal aí? Me dê um feedback. Tudo legal aí? Maravilha. Tem uma pergunta? Tem hora que falha um pouquinho o áudio. Eu acho que nada não compromete ainda, acho que a compreensão, mas está falhando um pouquinho o seu áudio em alguns momentos. Tentar aproximar mais para cá. Acho que nada que comprometa, está dando para entender bem. Posicionar um pouco mais para cá. Tem a final aqui. Como é que está? Tá tudo bem aí? Está chegando bem? De vez em quando dá uma falhada, tá? Mas eu vou te passando, então, se for algum momento que dificulte a compreensão, eu te aviso e peço para você retomar um pouquinho. Obrigado. Tá? Tem alguma pergunta? Temos alguma pergunta? Por enquanto, não. Só teve isso, 3 comentários falando que falhou um pouquinho, e pessoas só entusiasmadas aqui com o tema, dando bom dia. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado pelo feedback, Carlos. Se falhar muito, me avisa que eu vou verificar aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, um minuto, por favor. Se você quer olhar alguma coisa, eu posso falar também as próximas lives enquanto isso, pode ser? Acho que caiu. Não, tá tudo bem aqui. Tá certinho? Eu fui conferir a bateria, tudo, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Certinho. Se falhar muito, me avisa que eu tento me reposicionar aqui, tá bom? Beleza. Pessoal, então vamos lá. Vamos então para o tópico número 3. Tópico número 3, script. Tópico número 3, script. Esse é o caminho da tranquilidade. Se conhecimento leva a calma, o como fazer do conhecimento é através de script. Tudo em comunicação, em uma boa comunicação, deve haver script. Não vá apresentar um produto sem não fazer um script de como vai abordar, de como vai apresentar. Não fale para uma câmera de vídeo, para as redes sociais, se não tiver um script preparado do que for dizer. Não vá para uma reunião, não vá para uma plateia, para uma palestra, para um treinamento, para uma apresentação, seja o que for, onde for. Prepare um script. E esse script, ele deve ter início, meio e fim. Início, meio e fim. Você já parou para refletir que se você for chamado para uma plateia de 300 pessoas que seja, mas você tiver script, olha, eu programei o que eu vou dizer. É início, meio e fim. Uma vez que você tiver programado isso, você está com a sua vida resolvida, já acalma o corpo, a alma, a mente, tudo. Você já sabe o que você tem que fazer. Não importa o que aconteça. Eu vou lá e vou falar esse início, esse meio e esse fim. E aí eu vou abrir aspas para um medo inconsciente do falar em público. E também vale para um cliente e assim por diante. Você tem um medo inconsciente de falar
para uma pessoa que vai ter interação, seja uma plateia, seja um cliente, seja uma situação de venda, de negociação, seja do que for, em qualquer situação, porque você sabe que pode vir uma pergunta questionadora, e que por falta de conhecimento ou até mesmo de experiência, você pode ter dificuldade de respondê-la. Então, você já tem esse medo intrínseco em você. Você já tem esse medo intrínseco. Então, a chave para isso é você criar o script com início, meio e fim. Por quê? Realmente, é uma verdade. Esse medo, ainda que muitas vezes seja inconsciente, ele é válido. Por que ele é válido? Porque você sabe que a pessoa vai te tirar do seu trilho. Você prepara o script com início, meio e fim, mas vão te tirar dele. Por isso que é importante você ter isso na luz da consciência. Porque não importa quantas vezes uma plateia me tire do meu trilho durante o meu script. O importante é que eu volte. Não tem problema sair. Por isso que eu acho legal as pessoas fazerem perguntas no decorrer. Eu não me importo com isso. Eu acho que é enriquecedor. Porque a pergunta pode ser uma resposta também maravilhosa, pertinente ao tema, que enriqueça ainda mais a nossa reflexão. Mas o importante... Então vamos enriquecer. Pode, Lascani? Tem duas já aqui, então. A Flávia Elia pergunta se pode traduzir script como roteiro. Sim, né? Sim, é o roteiro. O que seria o roteiro de cena de um artista é o script da oratória, é o script do vendedor. Nenhum ator em Hollywood, olha isso, nenhum ator de Hollywood pode chegar em frente a uma câmera e falar o que quer. Ele tem um script, ele tem um roteiro de cena. Então, aquilo que é o roteiro de cena de um ator é o script do vendedor, do político, do empresário, do negociador, de qualquer circunstância, inclusive em casa. Eu, às vezes, se eu tiver uma reunião muito picante com um familiar, eu preparo o que eu vou dizer, como dizer, de forma que não vá gerar um conflito, de que vão ser as palavras certas, e assim por diante. É você ser cuidadoso com a sua oratória em qualquer circunstância, seja para uma grande plateia ou para apenas uma reunião familiar ou só para falar com algum amigo. Mas se você criar script, você fica mais calmo. Esse é o caminho da tranquilidade. Esse é o caminho da quebra da mitologia. Cria script. Não fique nervoso se irão lhe tirar do seu script. Às vezes eu estou falando sobre vendas e a gente vai para a física quântica. Não tem problema. Eu posso ir lá para a física quântica. O importante é que eu volte para a venda, que é o meu tema, que é o meu trilho, que é o meu início, o meu meio e o meu fim daquele momento, daquela apresentação. Eu não posso perder foco. Por isso que a palavra foco, ela é muito utilizada, porque a pessoa que estiver focada, ela vai retornar naturalmente para o seu foco, mesmo que atirem. Isso vale para a vida, literalmente. Toda hora tiram a gente do nosso foco, mas se você estiver realmente focado, centrado, você volta com mais naturalidade. Porque o tempo inteiro nos tiram. O que acontece na oratória, o que acontece falando em público, o que acontece numa reunião, acontece na vida. Eu, no passado, antes de eu me tornar consultor, eu trabalhei em empresas, trabalhei na indústria farmacêutica. Eu já participei de reuniões e a pauta da reunião acabou não sendo falada. Isso acontece muito. Por isso que nas empresas, na parede, tem assim, reunião de segunda-feira, pauta. Eles já até determinam uma pauta, porque senão fica um mar sem foco. Muitas pessoas juntas vão falar de diversos assuntos, vão tirar o líder do foco dele, porque vão trazer demandas, vão falar de outras coisas. Então, eles já até determinam um tema para aquela reunião, para que eles tenham o quê? Um norte, um início, um meio e um fim, um script. Os funcionários já reflitam, o tema vai ser esse. Então, é a oportunidade da gente falar aquilo que a gente queria falar sobre esse tema. Não é o momento de falar sobre outra coisa. Se a gente falar sobre aquele tema, vai ao encontro dessa pauta. Então, vamos aproveitar e trabalhar isso harmonicamente. Então, a questão de você planejar script, isso te dá norte, isso te dá início, meio e fim, isso te dá método, isso te dá metodologia. Você tem método. Por favor. Lascani, acho que respondemos o Flávio. Agora tem a Nátia, acho que é assim que fala. Ela faz uma pergunta que tem a ver, porque tem muitas pessoas que são resistentes a montar script ou roteiro, achando que vai engessar muito, de repente, o discurso, né?
Então, ela faz a pergunta, nesse script, se coloca um momento da emoção também, como é que você controla isso? Para não ficar uma coisa tão... Boa, a pergunta, ela é o cerne do script. Esse é o maior erro que acontece. Essa pergunta foi muito boa. O script, ele não é para te deixar engessado. O script é para que você tenha programação. É como eu disse, pode me tirar. Me tira do script, não tem problema. Só que é importante que eu volte, porque se a gente está ali numa negociação, numa oratória, numa campanha, falando em público, existe um objetivo. Então você volta para o teu objetivo. O script, ele é só a largada. Ele é o ponto. Por exemplo, script de telemarketing. Eu faço muito treinamento para call center. E essa pergunta surge muito, porque como é telefone, o script é só para que você tenha uma largada. Aí o cliente vai te trazer a demanda dele. Aí você vai ter lá um arsenal de argumentos, porque a gente está falando de venda. A gente está falando de um produto, de um serviço. Então é a mesma coisa. Eu vou falar sobre oratória. Eu tenho um script. Muitas vezes, aquilo que seria o tópico 5, eu adianto no tópico 2, porque me tiraram do meu script. Mas se isso não afetar a programação, não tem problema. Então, o script é só para que você tenha uma base. Você pode sair dele, você pode brincar com ele, você pode dinamizá-lo, você pode dinamizar o teu script, não tem nenhum problema. A questão é só você tê-lo como base para você se acalmar sabendo, bom, se não vier nenhuma demanda, se nada der errado, o meu certo vai fluir. E assim por diante. Perfeito. Tem mais perguntas? Por enquanto, não. Não, tem pessoas concordando que o importante realmente não é perder o foco. A Alda comentou isso. A Glória comenta sobre essa história de sair dos trilhos, que é uma coisa que realmente dificulta. Às vezes, acho que o roteiro ou o script vai ajudá-la, né, quando acontecer isso. Mas perguntas, por enquanto... Exatamente. Muitas vezes na vida e durante uma oratória, na maioria das vezes, nos tiram do nosso foco. Isso acontece muito mesmo. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela interação, obrigado pelas perguntas. Fique à vontade aí para mandar mais, para a gente poder tirar o máximo de dúvidas que seja possível aqui, tá, pessoal? Então, prosseguindo, a gente viu conhecimento do conteúdo, experiência sobre o conteúdo. Número 3 foi script. Ok? Número 4, agora, a gente vai falar congruência. Agora, a gente entra um pouco no universo da neurolinguística, tá, pessoal? A gente entra um pouquinho, porque oratória envolve neurolinguística. Neurolinguística é a junção da linguagem corporal com a verbal. Neuro, cérebro. Linguagem do cérebro, neurolinguística. O cérebro se manifesta no corpo e nas palavras, né? Ele se manifesta através do verbo e através do corpo. A linguagem corporal corresponde a até 70% da nossa comunicação. A linguagem verbal apenas 30%. Isso é uma média. Há algumas variações, mas a média é essa. Então, você se comunica na sua oratória mais com o corpo do que com a própria palavra. Então, não tem como de uma boa oratória, não tem como a gente falar de excelência em oratória sem não falar da neurolinguística. E aí eu coloquei o título, diretamente, o tópico número 4, já a ferida da neurolinguística, que é a congruência. O que é um ser congruente? O ser congruente, na oratória, principalmente, é o ser que interpreta o seu próprio discurso. Ele interpreta aquilo que ele fala. Eu não posso falar de algo alegre, num tom triste, e nem vice-versa. Eu tenho que estar com a minha linguagem congruente. E a linguagem do orador, ela vai acontecer muito com a comunicação corporal. Você anda pela plateia, você vai mexer os seus braços, você vai mexer a cabeça, é vitalidade, né? Principalmente se for um palestrante, você deve se movimentar. Isso é válido porque até ajuda a pessoa a não ter sono, não perder o foco do conteúdo. É uma interação, é um dinamismo, a linguagem corporal. Eu me mexo muito, eu sou descendente de italiano, a minha família é muito agitada, a gente fala alto. Então, por isso que eu comecei a trabalhar com isso muito cedo, isso foi muito natural em mim. Eu depois até fiz cursos, me especializei, mas tudo começou muito naturalmente. Mas é fundamental que você seja congruente. Se eu bocejar aqui agora e você me perguntar, Lascani, você está com sono? E eu disser não, você vai acreditar?
A minha linguagem corporal já disse que eu estou com sono. São aqueles 70% que já entregou. Então, para agora, a minha oratória expressar que eu não estou com sono vai significar uma incongruência. Eu estarei sendo incongruente. Se o meu corpo disser algo, mas as minhas palavras não forem ao encontro, eu estou incongruente. Agora, se eu bocejar e eu afirmar estou com sono, eu fui congruente. A gente pode ver esse exemplo com frio. Eu tenho um calafrio por causa de um ar-condicionado que está em cima de mim e o meu cliente me pergunta, você está com frio? Quer que eu diminua o ar-condicionado? E eu, por cerimônia, respondo, não, está tudo bem. Eu não fui congruente. É melhor falar a verdade e ser congruente do que mentir e ser incongruente. Isso não passa credibilidade. E não tendo credibilidade, você também perde autoridade. Então, tudo está interligado, tudo está interassociado na comunicação. No final, a pessoa tem uma opinião. No final, é uma coisa só. Por isso que congruência é fundamental para o bom comunicador. O político hoje precisa estar muito congruente com as suas convicções, com as suas promessas de campanha, com seus projetos. Isso tem que estar muito congruente. Não é você gravar um vídeo. Hoje o que é congruência? Né? Vamos falar um pouco sobre gravação de vídeo, porque a gente está nessa era online. Né? A gente falou muito sobre presencial. Hoje, um político, um vendedor congruente, ou uma pessoa de um outro ramo, um nutricionista, um preparador físico, seja qual for a atividade, ele pode demonstrar congruência através da comunicação digital. Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo. É um nutricionista que te indique que você consuma gengibre, porque gengibre é muito bom, é um anti-inflamatório natural e assim por diante. O que é melhor? Ele apenas colocar lá uma foto do gengibre, dar uma dica por escrito, num post, ou ele gravar um vídeo consumindo gengibre, colocando o gengibre no suco dele, do café da manhã, batendo no liquidificador, mostrando, ele bebendo, linguagem corporal, congruência. Ele demonstrou aquilo que ele fez. A mesma coisa, vamos dar um exemplo na política. O político falando do projeto dele dentro de uma sala, ou o político falando do projeto lá no parqueamento, na obra, no local onde ele se encontra, no colégio, seja qual for o projeto social, seja qual for o projeto de cidadania. Então, a gente tem que unir as ferramentas de congruência que hoje o universo digital nos dá. O que antes era congruência entre linguagem corporal e verbal, agora também é congruência entre aquilo que você fala na tela e aquilo que você faz na vida real. Essa congruência também tem que ir ao encontro. Isso vai passar a autoridade, vai passar a credibilidade na sua comunicação de um modo geral. Recentemente eu publiquei um artigo que se chama O Quinto Eu, que é uma inferência ao eu digital. Hoje a gente tem, de fato, uma identidade digital, uma referência digital. Muitos amigos meus que antes eu encontrava somente presencialmente, eu só os vejo atualmente na tela, a gente conversa. A pandemia fomentou ainda mais isso. Então, nasce aí, de fato, ou remanesce, porque já teve, de uma certa forma, e ganha mais força, um eu digital. Cada vez mais a identidade digital. E a política hoje, as vendas, tudo demonstra isso. A gente quer realidade, a gente quer a vida como ela é. Não é mais aquele filme publicitário, cheio de técnicas, trilha sonora. Não, agora é olho no olho, é você pegar a tela, falar com o seu público, falar com o seu público-alvo, se comunicar com congruência. Isso hoje vai ter mais congruência do que uma trilha sonora, do que um Photoshop e assim por diante. Maravilha, pessoal? Congruência, quarto tópico dos nossos indicadores chaves para que se tenha uma boa oratória. Visto isso, a gente vai entrar no nosso quinto. Alguma pergunta? Carlos, alguma pergunta? Tem comentários. Congruência foi um tema que gerou bastante interação aqui. A Luciene super curtiu. A Marizinha, eu até coloquei aí, ela está dizendo o seguinte: quando vou falar com as pessoas, falo olhando nos olhos e tento colocar firmeza nas palavras. Muito bom. Muito bom. Tem mais? Não, tem só mais palminhas, essas coisas assim, mas perguntas não. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela interação. Como que estamos de tempo?
Estamos com 48 minutos. Tá bom, falta 12 minutos, né? Então a gente vai poder falar bem então agora para fechar, vai dar o tempo certinho. Olha, não foi script programado, hein? Eu tentei trabalhar, brincadeira, programei um pouquinho, né? 5 tópicos chaves, mais a introdução, 10 minutos cada tempo, né? Em média. Né? Eu só não sei se eu, né? Talvez um pouco mais num, um pouco menos no outro, né? Mas a gente consegue equacionar a nossa programação. É uma coisa que dá certo, é uma coisa que você pode confiar, programação, planejamento, para que você tenha uma boa oratória, seja em qualquer circunstância, como a gente viu. E o quinto tópico é o rapport. Você gerando congruência, em ordem cronológica, você gera o fenômeno do rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa relacionamento, entusiasmo, empatia, neurotransmissão. Eu já me empolguei na emoção aqui com os significados conceituais, mas o significado literal é apenas relacionamento, tá? A tradução literal do francês para o português é relacionamento. Rapport significa relacionamento. Conceitualmente, no mundo dos negócios, na literatura, na neurolinguística, é uma neurotransmissão. Toda vez que você conversa com uma pessoa, você troca neurotransmissão com essa pessoa. E, ao final, ambos têm uma opinião, né? Você tem uma percepção inconsciente, muitas vezes. Sabe aquela pessoa que você diz assim, gostei dessa pessoa, não sei porquê. Isso é um rapport fisiológico, né? Ela gerou a serotonina, ela ativou a tua serotonina. E tem pessoas que tiram a sua energia. Aquela pessoa que você diz, não gostei dessa pessoa, não sei porquê. É engraçado que tudo que é neurocientífico, tudo que é científico, tudo que é arquetípico, tem um fundamento no populismo, né? A gente tem aquela frase, o santo não bateu, não é verdade? O santo não bateu. Então, o rapport é o entrosamento, é o entusiasmo de estar com uma pessoa. E você gera isso com uma plateia. O mesmo rapport que acontece durante uma oratória com apenas uma pessoa, com apenas um grupo, vai acontecer para uma grande plateia. É papel do orador. Eu já estive com pequenos grupos de coaching, já estive com grandes plateias, 300 pessoas. Uma vez eu fiz uma palestra para 700 pessoas, foi na polícia. 700 policiais militares presentes ao ar livre, para a gente falar sobre liderança no setor social. Então, seja qual for a situação, eu já tive desafios que foram grandiosos no início da carreira e que me deixaram, assim, realmente muito apreensivos. Muitos públicos diferentes, muitos ramos de atividade diferentes, mas a técnica é a mesma, a oratória é a mesma, o medo está aqui dentro, no nosso psiquismo. A técnica, o método, a referência, o script. O script para uma pessoa dentro de casa é o mesmo script para uma plateia de 700 pessoas. O resto está no nosso psiquismo. A plateia está lá para ver o que você tem a dizer, como uma pessoa tem também a sua disponibilidade para ouvir o que você tem a dizer dentro de casa. E te digo mais, às vezes, uma plateia de 700 pessoas vão ouvir plenamente o que você está dizendo, vão sentir o teu conteúdo e, às vezes, uma pessoa não vai. E você está nervoso para falar para uma grande plateia e confiante para falar apenas para uma só pessoa. Então, não há diferença. A relatividade é frequente. A gente nunca sabe o feedback, a lei do retorno que a gente vai ter sobre a nossa ação, sobre aquilo que a gente vai proferir. Então, rapport, quando você tem congruência, você vai conseguir estabelecer uma boa comunicação e uma possibilidade de feedback maior. Seja de uma pessoa, seja de uma grande plateia. Se eu usar uma palavra errada, por exemplo, né, aquela coisa de marido e esposa, que você já sabe as palavras que não são corretas. Se eu usar uma palavra errada, eu já posso atrapalhar toda a minha oratória, não é verdade? Então, para que eu conduza, para que eu tenha o feedback, eu tenho que escolher ser cuidadoso com a minha oratória, seja para uma grande plateia, seja para um pequeno grupo, seja para uma tela de vídeo, para uma gravação. Para eu esperar um bom feedback, né? Quantos posts a gente tem visto aí de pessoas renomadas que depois são retirados, são infelizes. Elas não pensaram exatamente em que feedback elas poderiam ter
daquela postagem, daquele vídeo, daquela publicação, e aí vai lá e retira aquilo. Então, a gente tem que ser cuidadoso em qualquer circunstância. Eu retorno àquilo que foi o nosso início. A boa oratória vale para uma pessoa, para um grupo, para uma grande plateia, independentemente. Por isso que o título do nosso trabalho não é falar em público, é tentar pegar todas as atmosferas de comunicação da nossa vida, seja para uma tela de vídeo, seja para uma grande plateia, seja para um grupo, seja para um cliente, para um produto que esteja sendo comercializado, negociado, seja dentro de casa com a família. É muito importante a gente ter o mesmo cuidado de uma boa comunicação em todas essas atmosferas. Maravilha, pessoal? Com isso, a gente tem aí a sequência dos 5 tópicos chaves, dos 5 indicadores chaves. Conhecimento do conteúdo, experiência sobre o conteúdo, script, congruência e, por fim, rapport. O rapport vai ser o resultado. Um bom rapport é a lei do retorno, é o feedback que você tem por ter trabalhado os 4 primeiros tópicos com excelência. Se você trabalhar os 4 primeiros tópicos com excelência, você vai ter o fenômeno físico, científico, fisiológico, comprovado cientificamente do rapport. Eletrodos hoje mensuram vibrações semelhantes entre seres humanos que estão vibrando na mesma frequência porque se identificaram um com o outro. Prêmio Nobel da Física, né? Energia é igual a informação. Então, que informação você está transferindo para o seu receptor ou para os seus receptores? Como está a sua frequência, a sua velocidade, a sua vibração na sua comunicação? O que você está emitindo para que você tenha o devido retorno relacionado? É importante pensar nisso, é importante pensar em congruência para que a energia flua de forma harmônica e dessa forma você gere um bom rapport. Maravilha, pessoal? Alguma pergunta para a gente poder direcionar aí para o final da nossa live? Tem palminhas, continua tendo palminhas e por enquanto, sem perguntas. Obrigado pelo carinho, pessoal. Obrigado mesmo. Deixa eu dar uma dica final. Eu acho que congruência, o tópico da congruência é o tópico onde a gente poderia passar a tarde inteira, porque há muita coisa relacionada ao como fazer da linguagem corporal e verbal. Quero deixar uma dica para todos nós que estamos trabalhando com comunicação, os nossos amigos da Escola do Legislativo, que vão entrar em época de campanha. Eu sou muito a favor da comunicação positiva, acho que todo ser humano mas inconscientemente, muitas vezes, a gente acaba, assim como o nosso ego, muitas vezes é inconsciente, né? A comunicação também é. E com isso, escapou aqui, por favor. Voltou, perdão. A nossa comunicação, ela muitas vezes, ela deixa de ser positiva inconscientemente. Então, a gente deve ser muito cuidadoso, né, com a energia que a gente vai emitir através da nossa comunicação. E uma dica muito importante é você sempre inclinar para o positivo. Eu vejo isso em todos os ramos. Vou dar um exemplo. Eu dou treinamento muito também no mercado imobiliário para vendedores, corretores de imóveis. São profissionais que trabalham muito, lidam com o cliente numa situação que o cliente está na zona de conforto dele, está passeando, vendo imóvel, buscando... Porque é diferente um vendedor que atende outro vendedor de outra empresa, um fornecedor que também está cumprindo horário. O cliente que busca um imóvel, ele está... super à vontade, e o vendedor não, ele tem que cumprir horário, ele não pode se atrasar. E o cliente pergunta, esse bairro aqui é muito perigoso? Eu soube que teve assalto aqui. E geralmente a pessoa responde, não, aqui não tem problema de violência. O cliente pergunta, aqui é violento, é perigoso? E a pessoa pergunta, não, aqui não tem perigo, aqui você não tem problema de violência. Qual seria a expressão correta? Aqui você estará seguro. O cérebro humano, ele não reconhece a palavra não. Se eu digo, não pense no cavalo azul, em 1 nanosegundo, todos já pensaram no cavalo azul. Não tem jeito. Então, se eu digo, aqui não tem violência, o que eu estou dizendo para o meu cliente? Aqui tem violência. Então, leve isso para a sua mensagem de campanha, leve isso para o seu script de vídeo,
leve isso para o seu texto de apresentação, seja qual for o ramo de atividade. Mas hoje a gente precisa de uma comunicação cada vez mais eficaz em todos os segmentos da nossa sociedade. Na política, na área de serviços, não é verdade? É uma área que peca muito, é uma área que precisa de muita capacitação. Todos os mercados precisam de especialização em comunicação. Hoje a gente ainda carece muito dessa especialização. É uma pena que nas escolas, nas faculdades, não tenham grades complementares, né, na área de comunicação humana, independentemente do curso. Mas isso está melhorando, isso tem crescido. Tem começado a surgir essas disciplinas como um complemento de qualquer segmento, de qualquer curso que se faça, porque tudo envolve comunicação. Um bom médico, um bom político, um bom vendedor e assim por diante. É fundamental. Maravilha, pessoal? Maravilha. O Flávio fez aí o dever de casa certinho, anotou tudo, conhecimento do conteúdo, experiência do conteúdo, script, congruência e rapport, não é isso? Que ótimo. Ele pediu que anotasse, pelo menos o Flávio fez o dever de casa aí. Certo, tá certo. Olha, vou deixar meu canal do YouTube, Daniel Lascani. Tem mais de 200 vídeos lá, tem muita coisa legal em muitos segmentos diferentes de ramos de atividade, de mercado. Tem na política, tem no ramo acadêmico, tem no mercado imobiliário, mercado de automóveis, fitness, né? Uma série de ramos de atividade com muitos trabalhos. Tem minha coluna na revista Psique, no portal dos psicólogos de Portugal, tem artigos bem avançados lá, psicologia.pt de Portugal. Busca lá Daniel Lascani, tem muita coisa legal. Meu canal no Instagram, Daniel Lascani, Facebook, Daniel Lascani. Tem coluna de artigos no portal da Cato, com mais de 30 artigos. Quero divulgar meu livro, Psique 3.0, lançado aqui no Brasil, na Europa também, pela Omniscriptum, né, que é uma editora lá da Europa. Foi lançado, está à venda nos principais sites, na Amazon, na Americanas. Deixar essa divulgação para vocês do meu trabalho também no mercado literário. E os artigos onde tem essas frações desses conteúdos para que a gente possa compartilhar. E, sobretudo, me deixar à disposição sempre, me mandem mensagens, se identifique, fale que é do curso aqui da ELERJ, para que eu tenha referência e que a gente possa trocar ideia, tá, pessoal? Estou sempre à disposição. Meu site, institutolascani.com.br. Pode mandar mensagem, eu brinco, né? Um fale conosco que responde, sou eu mesmo. Eu sempre procuro responder a todo mundo, não deixar ninguém sem resposta, né? Tá sempre trocando. Eu acho que hoje a internet promove isso, essa comunicação via tela. A pandemia fomentou ainda mais isso, e eu acho que a gente não perde essa herança. A conexão mostra que é possível, sim, sentir. E eu queria terminar dizendo que daqui eu senti o entusiasmo, o rapport com vocês, tá, pessoal? Obrigado mesmo. Quero agradecer o rapport com o Carlos, desde o início muito atencioso. Agradecer a Escola do Legislativo, que tem sido maravilhosa, sempre comigo. Todo o carinho da Alice, da equipe, do staff, meus amigos aí da ELERJ. Muito carinho por todos vocês, tá, pessoal? Desejo muita sorte aí nessa próxima campanha e que a gente consiga muito resultado através de uma boa comunicação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Carlos. Obrigado, gente. Daniel, a gente que agradece a você por ter, né, disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Eu quero só que você responda, então, assim, você falou suas redes sociais, site, canal no YouTube, porque a Mônica Rodrigues perguntou justamente isso. Professor, indique algum site, vídeo no YouTube que sejam boas referências em oratória, por favor. Então, ela buscando suas redes sociais, ela vai ter conteúdos assim, né? Tem coisa sobre oratória. No meu Instagram tem vídeos sobre oratória, no canal do YouTube tem. Inclusive, a gente tem vídeos das escolas, a gente tem vídeos das palestras e dos seminários presenciais feitos na ELERJ. Tem lá as matérias que a TV ALERJ fez com a gente. Todos os conteúdos desses trabalhos estão armazenados, tanto no canal do Instagram quanto no canal do YouTube. Tem conteúdo sobre oratória lá, com certeza. Perfeito, então, Daniel. Quero te convidar, então, na semana que vem, 10 horas também, quarta-feira também. Nosso tema vai ser geração de conteúdo com vídeos. Tem até a ver com o que você ensinou para a gente hoje. Vai ser com o Vitor Azevedo. Daniel, obrigado, então, até a próxima, tá? Muito obrigado. Obrigado, Carlos.
Bom dia para todos, gente. Muito obrigado e pelo carinho e pela atenção. Um grande abraço, até a próxima. Abração, tchau, tchau. Daniel, até a próxima. E vocês até quarta, então, que vem, 10 horas. Valeu. Obrigado.